Já lhe foi, bem o vistes concedido, com poder tão singelo e ao pequeno, tomar ao mouro forte e guarnecido toda a terra que rega o tejo ameno, pois contra o castelhano altemido sempre alcançou o favor do céu sereno, assim que sempre enfim com fama e glória teve os troféus pendentes da vitória. Aqui, retomando, a gente está falando dos portugueses. Um poder tão singelo e tão pequeno, um país tão pequeno, tomar ao moro forte e guarnecido, bem abastecido, bem armado, toda a terra que rega o Tejo ameno. O Tejo é o rio que passa na cidade do Porto, em Portugal. Pois contra o castelhano altemido, al é tão, aqui, faz sentido de tão, é castelhano temido. Castelhano que gera temor. Castelhano é o espanhol, o reino de Castela, que depois se juntou a Leão e meio que dominou os outros reinos lá da região ibérica, menos Portugal. Pois contra o castelhano tão temido, sempre alcançou o favor do céu sereno. Quer dizer, aqui ele mostra essas duas coisas. Era atacar o mouro por um lado, é uma espada e um escudo, se defendendo. Por um lado, a história de Portugal, em princípio, se trata de atacar o mouro no sul e se defender do espanhol, ou neste caso do castelhano, do norte e do oeste. Meio que nesse sentido. Luta em dois lados, em duas frentes diferentes. Assim que sempre, enfim, com flama e glória. Mas para um país tão pequeno conseguir isso, sempre alcançou o favor do céu sereno. Assim que sempre, enfim, com flama e glória, teve os troféus pendentes da vitória. Então, graças ao favor do céu sereno, ele sempre alcançou fama e glória, os troféus pendentes da vitória. Você não sabe quem vai ganhar, mas acabava sempre favorecendo o lado português. O destino acabava sempre favorecendo o lado português. Deixo, deuses, atrás a fama antiga, que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato, na inimiga guerra romana, tanto se afamaram. Também deixo a memória que os obriga a grande nome, quando a levantaram um por seu capitão, que, peregrino, fingiu na serva espírito divino. Aqui a gente continua com Júpiter falando aos outros deuses. Deixo para trás a fama que com a gente de Rômulo alcançaram. A fama não está se referindo... É muito fácil você achar que essa parte ele está se referindo a Rômulo. Mas não, ele está se referindo a Viriato. O que é Rômulo e o que é Viriato? Rômulo é o fundador de Roma. Tem uma imagem muito presente em vários lugares, que é uma loba amamentando dois meninos. Esses dois meninos são Rômulo e Remo, que é da origem de Roma. Quando Rômulo mata Remo, que começa a sociedade romana, ou a sociedade latina, que em certo sentido vive até hoje, existe até hoje. E essa imagem é muito presente em vários lugares. Por exemplo, no time de Roma, o Roma Futebol Clube, que joga a Champions League, o símbolo deles é isso, a loba amamentando o Rômulo e o Remo, que remete à origem de Roma. Então, deixa atrás a fama antiga que com a gente de Rômulo alcançaram, quando com Viriato na inimiga guerra romana tanto se afamaram. Viriato foi, acho que, líder lusitano que meio que brigou com Roma, assim, E deve ter sido uma briga bem intensa, porque quando com Viriato, na inimiga guerra romana, tanto se afamaram. Então é isso que Júpiter tá falando. Eu deixo pra trás a fama antiga desses caras que, mesmo sendo um país minúsculo, brigaram com um império desde aquela época. Também deixo a memória que os obriga a grande nome, quando se levantaram um por seu capitão, que peregrino fingiu na serva espírito divino.
Esses dois versos primeiro. Deixe pra trás a memória que os obriga a grande nome. Aqui ele já tá falando da navegação de Vasco da Gama. Porque, em que parte a gente tá da história? O barco já saiu. Ele já passou mais da metade do trajeto até as Índias. Então já tá lembrando de quando eles saíram de Portugal. A memória que os obriga a grande nome. Quando se levantaram, um por seu capitão. A tripulação unida. O capitão Peregrino, um capitão aventureiro, fingiu na serva espírito divino. Esse verso é o que mais eu fiquei trabalhando. Fiquei pensando, fiquei analisando. E o que eu tirei disso? Fingiu na serva espírito divino. Representou espírito divino na audácia. Teve uma audácia divina. Serva, nesse caso, ele remete a uma deusa romana que eu não lembro o nome. Diana. Que é a deusa de... Aqui, ó. A deusa romana Diana, relacionada a Artemis na mitologia grega, é a deusa da caça e da luta, filha de Júpiter e Letona. É a irmã gêmea de Apolo. Indiferente ao amor, teve permissão do pai para não se casar. Da caça. Deusa da caça. É isso. É isso que eu tirei desse verso. Mas se tiver alguma coisa a acrescentar, bota aí nos comentários também, sem problemas. Bom, acho que aqui já foi, né? Agora vedes bem que cometendo o duvidoso mar num lenho leve, por vias nunca ousadas, não temendo de Áfrico e noto a força, a mais se atreve, que, havendo tanto já que as partes vendo, onde o dia é comprido e onde breve, inclina o seu propósito e perfia a ver os berços onde nasce o dia. Agora vedes bem que Júpiter falando, cometendo o duvidoso mar num lenho leve, atravessando com calmaria a embarcação atravessando o mar com calmaria por vias nunca usadas, não temendo de África e noto a força. África e noto acredito que sejam ventos. Ventos, tipo aqueles ventos famosos, ventos tropicais lá, El Niño, sei lá, esse tipo de coisa, sabe? Ventos que sempre acontecem na época do ano. A mais se atreve. Áfrico, vento. Vamos ver se existe alguma coisa aqui. Noto, segundo aqui a mitologia grega, o vento sul, quente e formador de nuvens. Então, Noto, África eu não sei, Noto deve ser o vento do sul para o norte, então era um vento que ia contra a navegação deles. Porque, repare bem, os portugueses, eles vieram daqui, fizeram isso daqui, ó. As Índias aqui. Imagina você fazer esse percurso com um vento que sopra daqui pra cá. Muito difícil, né? Então, é isso, basicamente isso. Por vias nunca usadas, não temendo de África e noto a força, a mais se atreve, que havendo tanto já que as partes vendo, onde o dia é comprido e onde breve, aqui ele tá falando mais de astronomia, cara.
não tenho muito o que acrescentar sobre isso. Inclinam seu propósito e perfia, propósito e ambição, a ver os berços onde nasce o dia. A ver um horizonte, a ver o que tem no horizonte. Bom, próxima estrofe. Prometido-lhe está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, que tenham longos tempos o governo do mar que vê do sol a roxa entrada. Nas águas tem passado o duro inverno, a gente vem perdida e trabalhada, já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Mostrada a nova terra que deseja. Prometido-lhe está do fado eterno, o fado já apareceu. A gente já viu aqui que o que é o fado? O fado... Aqui, ó. O fado também é uma música tradicional portuguesa. Aquilo que tem que ser, o que acontece independentemente da vontade humana. Destino, sina, vaticínio, oráculo, profecia. Prometido-lhe está do fado eterno, cuja alta lei não pode ser quebrada, a lei do fado, que tenham longos tempos o governo do mar que vê o sol a roxa entrada. Esse roxa entrada é linguagem poética. Que tenham longos tempos o governo do mar, que os portugueses tenham por longo tempo o governo do mar, que vê o sol a roxa entrada. Porque, tipo, você não consegue ver o continente americano do litoral português. O que você vê é o mar, só o mar e o sol nascendo. A roxa entrada do sol, o sol nascendo. Para eles isso que é o mar. Nas águas tem passado o duro inverno. A gente vem perdida e trabalhada, desgastada, perdida e desgastada. Já parece bem feito que lhe seja mostrada a nova terra que deseja. Parece que já está na hora de deixar eles chegarem nas Índias. Aqui é tudo Júpiter falando. E porque, como vistes, tem passados na viagem tão ásperos perigos, tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos, que sejam, determino, agasalhados nesta costa africana como amigos, e, tendo guarnecida a laça frota, tornarão a seguir sua longa rota. E porque, como vistes, como vocês viram, meus amigos, outros deuses do Olimpo, eles têm passado na viagem vários perigos, ásperos, perigos reais, perigos, basicamente, perigos, ásperos perigos perigos intensos. Tantos climas e céus experimentados, tanto furor de ventos inimigos. Furor, o que é furor? Vamos ver. Lembra do Noto que a gente viu? O vento que vinha ao contrário? Ira excessiva, raiva extrema, ação repleta de violência. Tanta fúria dos ventos inimigos que sejam determino, por causa de tudo que eles já sofreram, agasalhados nesta costa africana como amigos. Quer dizer, ele quer que seja mostrada a nova terra que deseja, a Índia. Mas eles já sofreram tanto que antes disso eu determino que eles sejam agasalhados nessa costa africana como amigos. E, tendo guarnecido a laça frota, tendo se restabelecido, se recuperado, a frota laça é desgastada. Desgastada, cansada, tornarão a seguir sua longa rota. Estas palavras Júpiter dizia, quando os deuses, por ordem respondendo,
Na sentença um do outro diferia, razões diversas dando e recebendo. O padre Baco ali não consentia, no que Júpiter disse conhecendo, que esquecerão seus feitos no Oriente, se lá passar a lusitana gente. Agora ele acabou de falar, e aí começa o concílio mesmo. Na sentença do outro diferia, razões diversas dando e recebendo, e aí que tá. Padre não é num sentido católico aqui, é só uma forma de se dirigir um vocativo pros deuses, basicamente. O padre Baco ali não consentia no que Júpiter disse. Baco não gostou do que Júpiter disse, conhecendo que esquecerão seus feitos no Oriente, se lá passar a lusitana gente. Baco é o deus do vinho. É um nome alternativo e posteriormente é o deus do vinho e da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. É daí que vem a palavra bacanal. Baco ali não consentia no que Júpiter disse conhecendo, que se esqueceram seus feitos no Oriente, se lá passar a lusitana gente. Se os portugueses chegarem na Índia, eles vão desmantelar o que Baco construiu lá. Eu penso no sentido de cristianizar a população, catequizar os indianos. Ouvido tinha os... acabou. Ouvido tinha os fados que viria uma gente fortíssima de Espanha, pelo mar alto, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dores banha, e com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, ou fosse estranha. Altamente lhe dói perder a glória, de que Nisa celebra ainda a memória. Ouvido tinha os fados, que viria Baco ouviu aos fados, ele ouviu dos fados que viria Ua. Ua é uma gente fortíssima da Espanha. Espanha é a região. Espanha, cara, não é o país que a gente fala hoje de Espanha, até porque nessa época não existia Espanha. Você lembra que a gente vê? Era Castela. Então Espanha, Portugal e... O que a gente vê hoje como Portugal e Espanha, na época romana era a província de Espanha. Espanha com HI. E é nisso que ele está se referindo aqui. Ouvido tinha os fados que viria uma gente fortíssima de Espanha, pelo mar alto. Mar alto, mar do norte, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dores banha. Dores é uma deusa das águas. Não chega a ser Poseidon, mas provavelmente está relacionado a ele. Dores, na mitologia grega, é uma das 3.000 Oceânides, divindades aquáticas. São filhas de Tétis e Titânide, uma dos 12 titãs, e mãe de Tétis, a Nereida, que representa a fecundidade feminina. Dores esposou Nereu, chamado Velho do Mar. Oceânides. Tétis é uma das Oceânides, então vamos ver o que é Oceânides. São as filhas de Oceano e Tétis, ninfas coroadas de flores. Elas acompanham durante os cortejos a concha de Tétis, sua mãe. As Oceânides são as ninfas dos fundos inacessíveis do mar e do oceano. É isso, deuses do oceano. Mais especificamente o oceano profundo. Então, uma gente fortíssima da Espanha, pelo mar alto, a qual sujeitaria da Índia tudo quanto Dores banha. Então, ia afetar a Índia lá no fundo. Ia pegar o que tem lá no fundo da Índia e mudar. E com novas vitórias venceria a fama antiga, ou sua, ou fosse estranha. Então, ia chegar lá, mudar a essência daquele lugar e venceria a fama antiga, mudaria o que tá lá. Ou sua ou fosse estranho, então já tá
É Baco, o que não importa mais, a gente vai chegar lá e aquilo lá vai virar Portugal, cara, vai virar uma extensão de Portugal, a gente vai trazer nossos valores pra lá e já era, é isso. Altamente lhe dói perder a glória, de que Nisa celebra ainda a memória. Aqui eu não sei se Nisa. Nisa? Não, é altamente. No começo. Altamente dói a Baco. Isso, né? Claro. Pra qualquer um, imagino que ia doer perder algum tipo de glória. É, dói perder a glória pra ele. Perder a obra que ele conseguiu fazer no Oriente. Dessa obra, Nisa celebra ainda a memória. Nisa, pra mim, tem a ver com alguma região de Portugal. E mas eu não sei se é exatamente isso, porque a não ser que seja uma coisa bem, como é que fala? Bem regional mesmo. Mas tipo, Niza é isso daqui, ó. Essa região aqui, ó, de Portugal, aqui é Portugal. Eu até vi esse vídeo aqui pra tentar ver se tem alguma, se aconteceu alguma coisa que remeta a Baco, né? Sei lá, alguma influência, não sei. Não, realmente não sei. Não vi nada a respeito. Então é isso. Vê que já teve o Indo subjugado e nunca lhe tirou fortuna o caso, por vencedor da Índia ser cantado, de quantas bebem a água de Parnaso. Teme agora que seja sepultado seu tão célebre nome em negro vaso, d'água do esquecimento, se lá chegam os fortes portugueses que navegam. Tá. Ele já teve o Indo subjugado. O Indo, eu acho que é um rio Indo. Será que existe? Rio Indo. Rio na Ásia. Rio Indo, no Paquistão. Esse rio aqui. Já teve o Indo subjugado, já teve o Indo sob o seu comando. O Indo se refere também à comunidade, né? Tipo, não é ao rio tá. Não, isso daqui, o sentido disso é a comunidade que mora lá. Por quê? Porque não existe cidade que não tenha sido criada próxima a rio. Não existe. Nenhuma cidade que existe no mundo foi criada no meio de um deserto. Isso daí é impossível. É impossível, exceto na modernidade, né? Porque agora, acho que Doha é no meio do deserto, só que não é normal. Pessoas. Nossa, vai sair muito mal essa frase, mas não sei como falar de outra forma. Pessoas normais não, não criaram, não criam que não. Cidades que não são próximas a rios, porque não faz sentido, cara. Você vai sentir sede, o que você vai fazer no meio de um deserto? Sabe? Não faz sentido. Mas vê bem isso daí que eu falei, não é. Ele, eu acho que lá no Oriente, em Doha, eles conseguiram fazer isso porque eles têm muito dinheiro, né, cara? Eles trazem um monte de caminhão-pipa, mas não é uma coisa tão comum de se ver. Enfim. E nunca lhe tirou fortuna ao caso, ou seja, ele teve o Indo, a comunidade, as pessoas que moram naquela região, sob seu comando, e nunca foi tirado dele fortuna ao caso. Fortuna é a deusa da sorte. Tipo, não foi tirado é, por variância, como um amigo meu fala. Não foi a variância não conseguiu tirar ele do tirar o Indo do domínio dele. Se você não sabe o que é variância, pesquisa no Google. Ou caso, tipo, nada assim, foi indo, o cara conseguiu, o Baco conseguiu manter o domínio dele naquela região. Por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem a água de Parnaso, é, e, tipo, pela fortuna, pela variância, pelo acaso não ter tirado dele o Indo,
É... Ó, por não, eu não ter conseguido ser tirado por vencedor da Índia ser cantado, que o Indo pega uma parte da Índia, pelo menos acredito que nessa época pegava, se hoje não pega mais. É... Por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem água de Parnaso. Parnaso é Monte Olimpo, é uma fonte do Monte Olimpo, quer dizer, por todos os deuses, pelo acaso não ter conseguido tirar dele a Índia, todos os deuses reconhecem a vitória dele. Quer dizer isso. Por vencedor da Índia ser cantado, de quantos bebem água de Parnaso, quer dizer, todos os deuses reconhecem a autoridade dele sobre a Índia. Diz aqui agora, outro parágrafo. Teme agora que seja sepultado o seu tão célebre nome em negro vaso, da água do esquecimento. Ele tá com medo de que as coisas vão mudar, não vai ser desse jeito, assim. Não vai ser... A coisa não vai continuar da forma que tá. E a coisa vai mudar se lá chegam, ou se lá chegarem, os fortes portugueses que navegam. É isso. E aqui eu já teria acabado o que eu tava querendo ler hoje, mas eu vou ler esse próximo verso que pra mim é uma coisa muito muito bonita, essa estrofe aqui. E aí eu vou ler ela agora e retomar depois dela. Quer dizer, retomar ela e o resto aqui, na verdade. Mas eu quero já ler ela porque eu acho ela muito bonita. Sustentava contra ele Vênus bela, Sustentava contra ele Vênus bela, afeiçoada a gente lusitana, por quantas qualidades via nela, da antiga tão amada sua romana. Nos fortes corações, na grande estrela, que mostraram na terra tingitana, e na língua, na qual, quando imagina, com pouca corrupção, crê que é a latina.